Nós somos seres de amor, de luz e de paz. Nós somos seres de amor, de luz e de paz. Nós somos seres de amor, de luz e de paz. Olá, minha querida aluna e meu querido aluno. Eu desejo que você se encontre bem e em paz. Estamos começando mais um ciclo que nos leva à conclusão do ano letivo de 2020. E nesse período onde nós temos assistido a partida de muitos seres amados, de muitos seres queridos, onde nós temos visto algumas pessoas que nós amamos chorar, né? Onde o ser humano tem sido convidado a colecionar saudades, eu resolvi abrir essa nossa aula, o momento das saudações pedagógicas, com esse mantra que nos ajuda a lembrar que nós somos seres de amor, de luz e de paz. Nós que, enquanto humanidade, já vivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, percebemos tantas outras guerras, guerras civis, guerras por vezes que se dão em lugares muito próximos a nós, né? E que por vezes não são nem mesmo identificadas como guerras, mas que produzem efeitos catastróficos. Nesse momento, nós, na qualidade de aldeia global, enfrentamos uma guerra travada contra um inimigo invisível, que tem levado muito dos nossos sorrisos e das nossas esperanças. Mas, como apesar de todas essas dores, a história é movimento e segue seu curso, é importante sempre reacender a chama da esperança e nunca esquecer da luz, do amor e da paz que nos faz resistir e resistir. Você sabe que eu gosto sempre de abrir a nossa unidade pedagógica a partir de um conto, de uma lenda, de histórias. Aqui na Escola Nália Moura eu sou professora de história, mas eu também me percebo como uma contadora de histórias. Neta de uma mulher que era a única pessoa em sua pequena comunidade que lia e escrevia, e que escrevia inclusive muitas cartas, né, de parentes, para parentes que tinham ido para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Eu aprendi a gostar de histórias com a minha avó, já que durante muito tempo ela realmente era a única pessoa que lia e escrevia em sua pequena comunidade e tinha sua casa muito visitada por pessoas que precisavam recorrer ao recurso da escrita e a importância das cartas para dar notícias e saber notícias de seus entes queridos. Eu me recordo que a unidade passada eu narrei aqui uma história ficcional, mas com todo respeito, uma história em torno de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma história muito bonita, né? E como nós estávamos próximos também ao período que aprendemos a identificar como a Páscoa, eu escolhi essa história com muito zelo, com muito respeito. E nesse momento, né, nessa terceira unidade, eu gostaria de fazer aqui uma narrativa totalmente despretensiosa de um conto budista que eu li há algum tempo
e peço licença para contar de acordo com a minha própria interpretação. Certa vez, Buda estava com os seus discípulos, né, a conversar, a ensinar, a ouvir, a falar. Quem não consegue ouvir tem dificuldade de falar, né? Na atualidade, muitas pessoas desejam falar. Inclusive, muitas pessoas fazem um curso de oratória, mas seria também interessante se fizessem um curso de escutatória. É preciso ouvir o outro, é preciso ouvir as crianças, os idosos, é preciso ouvir os apelos silenciosos da natureza. Como diz um historiador, intelectual indígena que eu admiro muito, o Ailton Krenak, ele diz o seguinte: eu não vou esperar que a montanha me escreva um bilhete e me peça ajuda. Eu vou escutar o que a montanha diz e ajudar. É preciso escutar o que a natureza nos diz, e a natureza nos diz muito. E Buda escutava, falava, narrava, e não só os seus discípulos, como outras pessoas que estavam também por ali, algumas de passagem, mas outras se detinham a escutar. E de repente, um homem no meio da multidão, da pequena multidão, começou a observar Buda de uma forma diferenciada. E o olhar diz muita coisa, né? E o olhar desse homem trazia um certo rancor, um certo ressentimento. E na medida que o tempo foi passando, ele não apenas olhava, mas ele começou também a caminhar para onde Buda se encontrava. E foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. E de repente ele ficou bem perto. Menos de meio metro o distanciava de Buda. Ele se aproximou um pouco mais, o encarou frente a frente, o olhou nos olhos e, sem nenhum tipo de pudor, ele despencou uma cusparada no rosto de Buda. As pessoas que estavam por perto ficaram atônitas. Ninguém entendeu por que aquele homem havia feito aquilo, ninguém entendeu por que uma atitude tão súbita, por que uma atitude tão agressiva. E ele ficou ali parado, talvez esperando uma reação, e Buda começou a se limpar do cuspe. E como o homem cansou de esperar qualquer reação, ele foi embora. Quando Buda terminou de se limpar e quando havia decorrido um certo tempo, seus discípulos estavam muito chateados, isso era visível, e Ananda, um dos discípulos mais queridos de Buda, ele disse: mestre, é preciso fazer alguma coisa. Olhe, eu amo muito o senhor, e é por isso que eu estou lhe pedindo permissão para revidar essa atitude de agressão. O que o senhor permite que eu faça? Buda olhou para Ananda, permaneceu um tempo olhando e sorriu. Ananda perguntou: mestre, o que o senhor deseja que eu faça? Buda sorriu e disse: Ananda, guarda tua raiva contigo. No dia seguinte, Buda se dirigiu à casa do seu agressor. E quando o agressor viu Buda, ele ficou de certa forma surpreso. E ele esperava ali uma cusparada, um tapa, qualquer coisa desse tipo. E Buda disse: meu irmão, permite que eu te dê um abraço? O homem ficou tão chocado, ele não entendeu realmente nada e ele não teve reação. E antes que ele pudesse esboçar ali qualquer gesto, Buda se aproximou e o abraçou, o aconchegou junto ao peito e disse: meu irmão, namastê. O Deus que vive em mim sauda o Deus que se encontra em você. E eu venho aqui te agradecer, porque ontem você me ajudou a descobrir uma atitude, um sentimento que eu não sabia que eu guardava comigo.
mas que graças a ti eu não tenho mais. Meu irmão, graças ao teu gesto, a raiva que estava escondida dentro de mim não existe mais. E o agressor de Buda, diante daquelas palavras, daquele gesto de carinho, ele começou a chorar. E chorava copiosamente, chorava, e de repente ele disse: por favor, me perdoe, eu sou um louco, o Senhor é um homem tão bom, me perdoe, o que eu posso fazer para ser perdoado? E Buda diz: assim como as águas que se movem, elas nunca são as mesmas, você não é mais o homem de ontem, e eu também não. Esqueçamos o que passou e aprendamos com as águas que sempre seguem um curso. Seguiremos juntos daqui para frente. E a partir daí, Buda transformou o seu agressor em um discípulo e em um seguidor. O que esse conto budista pode nos ensinar, né? Já que essa é, de certa forma, uma das grandes virtudes dos contos, das lendas, das histórias, nos legar ensinamento. Estou com esse baúzinho aqui para lembrar, sempre que a gente abre o baú da história, ele tem ensinamentos para nos legar. E o que a gente pode aprender com esse conto? Primeiro, que nós nunca devemos deixar de acreditar no que cremos e agir mal só porque alguém nos julgou mal. Segundo, que nós nunca devemos perder o equilíbrio diante das vicissitudes da vida. E terceiro, que nós nunca devemos perder qualquer oportunidade que a vida nos der para, a partir dali, ressignificar e transformar a virtude ou a dificuldade em um ensinamento que nos permita nos transformar e seguir melhores diante da vida, já que somos seres em formação. Com essa percepção de formação e transformação, eu convido você, aluno, aluna do 9º ano e do 8º ano, a iniciar a terceira unidade de História. No 8º ano, nós vamos enveredar pela Revolução Francesa e no 9º ano, pela Segunda Guerra Mundial. Histórias que foram tecidas por aqueles que nos antecederam. História que se movimenta, história que sempre é um curso. E história que não é apenas o passado, mas é uma história que é sempre reeditada por nós, mulheres e homens em movimento. Quando olhamos para o passado, é apenas na perspectiva de analisar esses fatos com todo respeito às construções físicas e simbólicas daqueles que nos antecederam, talvez utilizar esses fatos para entender o presente e certamente para projetar um futuro melhor para toda a humanidade. Que nós possamos aprender com as perspectivas políticas, econômicas, sociais e culturais que nos serão apresentadas quando estivermos estudando a Revolução Francesa e a Segunda Guerra Mundial. Que nós possamos colher ensinamentos, principalmente no sentido de dar uma condução mais positiva para a história, porque nós somos uma sociedade planetária e o curso dessa aldeia global depende muito daquilo que nós lançarmos no tempo como a nossa contribuição para a escrita da história. Nós somos seres de amor, de luz e de paz.
Nós somos seres de amor, de luz e de paz. Nós somos seres de amor, de luz e de paz. Receba o meu abraço fraterno, o meu beijo de luz e principalmente a minha vibração positiva para que possamos nos encontrar aqui nesse ambiente virtual, remoto, de aprendizado, mas com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com o mesmo compromisso de, com dignidade, construir a educação da nossa escola. Aqui na Escola Anália Moura, a nossa filosofia é: eu sou porque nós somos. É um pouco do Ubuntu ou Ubuntu, uma filosofia africana que eu muito respeito, muito acredito e que tenho muito zelo. E que nos sugere a prática do bem, não para ser visto, não para ser aplaudido, mas a prática do bem como única condição que permite a existência dos seres. Abraços de luz, comecemos a nossa aula.